Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Edificando Conhecimento. E nesse vídeo nós vamos tratar de um exemplo para que possamos compreender melhor a como devemos seguir os passos anteriores para poder determinar as componentes retangulares do vetor momento de uma força. E aí, vamos embora começar? Então, exercício número 1. Uma placa retangular é sustentada por suportes em A e B e por um fio CD. Sabendo que a tração no fio é de 200 newtons, determine o momento em relação a A da força exercida pelo fio no ponto C. Então está aqui a figura, uma placa retangular e que ela está disposta sobre os três eixos cartesianos, né? X, Y e Z. E aqui ele deu a distância, né, de cada um dos pontos da placa. Essas distâncias estão em milímetros, ok? E aqui os pontos A, B, assim como o ponto C e o ponto D, onde está disposto aqui o fio, certo? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer nessa situação é entender isso daqui, ó. Determine o momento em relação a A da força exercida pelo fio no ponto C. Então, para ajudar a entender melhor, a compreendermos melhor essa situação da força, eu tracei aqui, ó, o fio e os pontos CD, em que o fio está conectado, né? Como está aqui na figura, o ponto C e o ponto D. E aqui o fio, certo? Então, o que eu fiz daqui para cá? Eu apenas separei o fio dos pontos, tá? Aqui, ó, o ponto C está separado, o ponto D também, e aqui está o fio. Esses riscos aqui eu demonstrei como se fossem as extremidades do fio, tá? Para a gente entender o que é o vetor força e o que é o fio. Bom, no exercício, ele nos informou que esse fio está sendo tracionado, né? Ou seja, esticado. Esticado com um par de forças de módulo igual a 200 newtons. Só que nós sabemos que para que haja uma força, é necessária a interação de no mínimo dois corpos, correto? E quais seriam os corpos envolvidos pelo menos nessa situação aqui, ó, dessa primeira força? O cabo, certo? O fio e o ponto C. Podemos imaginar aqui o ponto C como um prego, tá? E o fio, ele está em torno deste prego. Então vamos imaginar que o meu dedo aqui fosse o ponto C, tá? E o ponto C é um prego. E o fio está passando aqui, ó, em volta do ponto C. Sabemos que o fio está tracionado, então ele está aqui, ó, sendo esticado, certo? Está esticado. E você percebe que para o fio estar esticado, o prego aplica uma força no fio, né? Em qual sentido e direção? Nessa direção e nesse sentido para lá, certo? Só que é justamente essa força aqui, ó, de 200 newtons, que é a força que o prego aplica sobre o fio. Porém, no par ação e reação, o fio também vai aplicar uma força no prego, com a mesma direção, com o mesmo módulo, só que com um sentido contrário a essa força aqui, certo? E então, como é que vai ficar essa força reativa? Olha, ela vai ter a mesma direção que essa, o mesmo módulo que ela, só que sentido oposto, né? Então ela vai ter esse sentido aqui, ó. E aqui ó, a intensidade de 200 newtons. Aqui pro ponto D vai se repetir a mesma situação, tá? Então essa daqui é a força que a outra extremidade do fio aplica sobre o ponto D, que também é de 200 newtons, certo? Mas o exercício, o que ele nos fala? Olha só, determine o momento em relação a A da força exercida pelo fio no ponto C. E qual é a força exercida pelo fio no ponto C? É justamente essa daqui, né, em vermelho, de 200 newtons.
que é justamente essa que eu representei aqui no exercício, ok? Então, já temos a introdução aqui para executarmos a solução do exercício. Ok, então vamos propriamente dito para a solução do exercício. Qual o primeiro passo que devemos fazer? É determinar as coordenadas dos pontos do exercício, né? Dos pontos que estão sendo envolvidos. Nesse caso vai ser o ponto A, porque queremos determinar o momento dessa força em relação ao ponto A. Também ponto C e também um ponto D. Então coloquei aqui, ó, ponto A, o C e o D. E as coordenadas em cada um dos eixos, tá? E aqui, como essas distâncias estão em milímetros, quando eu passei para esse ponto aqui, para essa etapa, eu já trouxe para as unidades do Sistema Internacional, que no caso é o metro. E aqui eu coloquei também a outra observação, a outra informação que o exercício nos deu, que é o quê? Que o cabo está sendo tracionado com uma força de 200 newtons, certo? E que essa força é aquela em que o fio aplica sobre o ponto C, certinho? Feito esse procedimento, qual é o próximo passo que devemos tomar? Se você se lembrar da aula passada, eu falei que o primeiro passo era a gente determinar qual o método, né, que devemos escolher para determinar as componentes retangulares do vetor momento, ou pela matriz ou pelo produto vetorial. Nesse caso, eu vou escolher pela matriz. E para isso, eu necessito das componentes retangulares do vetor posição do ponto C em relação ao ponto A, que é justamente esse vetor aqui, ó, que eu vou traçar agora. Ó, é esse vetor aqui, que vai ter origem no ponto A e vai terminar aqui no ponto C, certo? Esse é o vetor posição do ponto C em relação ao ponto A. Mas também nós precisamos das componentes retangulares do vetor F, mas isso vai ser o nosso próximo problema. Primeiro, um passo de cada vez, né? Então, nosso objetivo agora é determinar as componentes retangulares desse vetor posição. E para isso, o que vamos fazer? As coordenadas do ponto final menos a coordenada do ponto inicial. Tá aqui, ó, xc menos xa, y do ponto C menos o y do ponto A, e a coordenada z do ponto C menos a coordenada z do ponto A. Então, x do ponto C, 0,3. X do ponto A, 0,3. Deu o resultado. E assim eu fiz para as outras coordenadas. Y, 0. Menos, né? Apenas repetir. E o 0. E para o Z a mesma coisa. Coordenada Z do ponto C, 0,4. Repetiu o sinal de menos. E o 0,32, que é a coordenada Z do ponto A. E obtive um resultado de 0,08 metros. Tá? Então, olha só, essas são as componentes retangulares do vetor posição do ponto C em relação ao ponto A. Ok? E o próximo passo é o quê? Determinar as componentes retangulares do vetor força, desse vetor força aqui. E nós vamos utilizar dessa fórmula, que o vetor F ele é igual ao módulo do vetor F vezes o vetor unitário lambda. Lembrando, se você ainda não tem domínio desse conteúdo, não sabe interpretar o que é esse vetor lambda, eu vou deixar um card aqui em cima no vídeo para que você vá lá no antigo canal, veja o vídeo e depois volte para cá, certo? Mas se você souber desse significado desse vetor, melhor ainda. Então vamos continuar. Só que, perceba o seguinte, eu tenho o valor do módulo da força, que é quanto? 200 newtons. Essa informação o exercício nos forneceu. Só que não temos as componentes retangulares do vetor lambda. E como é que vamos descobrir isso? A partir do vetor posição do ponto D em relação ao ponto C, certo? Ó, é um vetor que vai ter origem no ponto C e vai até o ponto D. E como é que fazemos isso? Fazemos a coordenada do ponto final menos a coordenada do ponto inicial, ou seja, xd menos xc, yd menos yc e o zd menos o zc.
efetuei aqui a subtração e descobri aqui as componentes retangulares do vetor posição do ponto D em relação ao ponto C. Agora, precisamos determinar a intensidade desse vetor. Para aí sim conseguimos encontrar quem é o vetor lambda, né? Para descobrirmos a intensidade desse vetor, nós vamos fazer raiz quadrada do quadrado dessa componente mais o quadrado dessa componente mais o quadrado dessa componente. Ok? Extraindo a raiz quadrada, nós vamos obter um valor de 0,5 metros. Essa é a intensidade do vetor posição do ponto D em relação ao ponto C. Continuando o cálculo. Então, eu repeti a fórmula que eu apresentei a você anteriormente, né? E para isolarmos o vetor lambda, nós vamos passar a intensidade do vetor por outro lado dividindo, né? Então vai ficar desse jeito. Substituindo esses valores, como é que vai ficar? Então, as componentes retangulares do vetor posição do ponto D em relação ao ponto C são essas. Lembrando, essas unidades, tá? Estão em metros. E a intensidade desse mesmo vetor é 0,5, também em metros, como vimos anteriormente. Já que é uma divisão, o metro simplifica com metro. Então, o vetor lambda ele é um vetor adimensional, ok? E o que eu fiz aqui? Peguei o menos 0,3 e dividi por esse valor. Peguei o 0,24 e dividi por esse valor. E esse valor dividido por 0,5. E eu obtive esse resultado. Perfeito! Agora, nós temos o vetor unitário lambda e temos a intensidade da força. E somos perfeitamente capazes de descobrir quem é o vetor F. Então, é o que vamos fazer agora. Olha só, eu repeti a fórmula e coloquei aqui, ó, qual a intensidade do vetor F? 200 newtons, vezes, e substituí pelo valor encontrado aqui, né? As componentes retangulares do vetor lambda. Apliquei a propriedade distributiva e descobri esses valores aqui, ó. Então, menos 120 é a coordenada do vetor força no eixo x, 96 newtons é a coordenada, é a componente do vetor F no eixo y, e menos 128 newtons é a componente do vetor F no eixo z. Está aqui. O momento desta força em vermelho em relação ao ponto A vai ser dado por essa fórmula, aquela matriz que eu também já apresentei anteriormente para você. Que aqui ficam os vetores unitários, né? I, J, K. Aqui os componentes do vetor posição e aqui as componentes do vetor força. Fazendo a substituição dos valores, vamos ter, olha só, quem é a componente em x do vetor posição? Temos aqui, ó, 0,3. Substituir os componentes em y, 0, e a componente em z, 0,08. Ó, perceba, aqui eu não estou adicionando junto os vetores unitários, tá? I, J, K. É apenas os valores de cada componente. E para o vetor força, quais são as suas componentes? Coloquei aqui em x, menos 120, em y, 96, e aqui, menos 128. E devemos agora resolver essa matriz, né? Esse determinante. E aqui nós temos várias formas de resolver, né? Que são os conceitos que nós aprendemos lá na matemática do ensino médio. Aqui eu prefiro resolver pelo método de Sarri, que é como? Eu vou repetir a primeira coluna e a segunda aqui. E eu vou multiplicar esses valores aqui, ó, nesse sentido, nessa reta contínua. Então, fazendo essa multiplicação dá zero, fazendo essa multiplicação dá menos 9,6J e essa multiplicação 28,8K. Agora eu vou fazer a multiplicação nesse sentido aqui, ó. E ao finalizar a multiplicação, eu inverto o sinal do produto. Então, como é que vai ficar? Esse produto aqui vai dar zero, né? Então, eu nem coloquei ele aqui. Esse produto aqui vai dar 7,68i positivo, né? Invertendo o sinal, vai ficar negativo. E esse produto
ele vai dar menos 38,4, invertendo o sinal, ele vai ficar positivo, né? Então, 38,4J. Agora, somando quem é I com I, J com J e K com K, nós vamos ter o seguinte valor. O I, como não tinha nenhum outro termo, eu apenas repeti ele aqui, né? Coloquei no início. Olha só, esse componente tem J e esse componente aqui também tem J. Então, eu fiz a soma entre eles. Deu 28,8J. E componente em Z é 28,8. Está aqui, 28,8K. E já que a força está em newtons e os vetores e o vetor posição do ponto C em relação ao ponto A estão em metro. Então, newton vezes metro vai ser a unidade final do vetor momento. E caso você queira descobrir qual é o valor desse momento, basta aplicar na fórmula. Olha só, então o momento da força em relação ao ponto A vai ser igual a raiz quadrada da componente do momento no eixo x ao quadrado mais a componente do momento no eixo y ao quadrado mais a componente do momento no eixo z ao quadrado, certo? Então, se você efetuar essa operação, extrair a raiz quadrada, você consegue determinar a intensidade desse vetor momento, daquela força em relação ao ponto A. O que nós devemos entender desse resultado aqui? Como é que devemos compreender ele? Olha só, as componentes do vetor momento são essas, né? No eixo x, no eixo y e no eixo z. Então, o que eu fiz? Eu tracei aqui os três eixos, né, cartesianos, x, y e z. E aqui eu coloquei o vetor A, porque esse momento é o momento daquela força, ou seja, dessa força aqui, né, em relação ao ponto A. Então, aqueles três vetores vão estar aqui, ó, sobre esse ponto A. Um aqui, um outro aqui e outro aqui. Então, coloquei aqui o ponto A, ok? E olha só, a componente em x ela é negativa, então ela está na porção negativa do eixo x. E eu coloquei aqui o seu valor. Repare que eu não adicionei novamente o sinal de menos, porque eu já orientei o seu sentido na porção negativa do eixo x. Aqui no eixo y vale 28,8 newton vezes metro. E no eixo z também 28,8 newton vezes metro. E perceba, aqui, ó, no eixo x, com essa componente, aquela força de 200 newtons, ela tende a rotacionar o ponto A em relação ao eixo x no sentido, aqui, ó, horário. Como é que eu descubro isso? Pega sua mão direita e você vai dispor o seu polegar no sentido aqui, ó, do vetor momento, né? No caso, eu vou dispor o meu polegar no sentido da componente do vetor momento no eixo x. Então está aqui, orientei. E eu vou rotacionar esses meus dedos aqui, né? Esses quatro. Com isso, eu consigo identificar qual é a tendência de rotação que aquela força de 200 newtons tende a imprimir sobre o ponto A no eixo x. Então, ele tende a rotacionar o ponto A no eixo x no sentido horário, com um valor de momento igual a 7,68 newton vezes metro. No eixo y, a mesma coisa. Olha só, está orientado para cima o vetor. Então, vou orientar o meu polegar também para cima. E eu vou rotacionar os meus dedos. Você consegue perceber que ele tende a rotacionar, né, no sentido anti-horário. Então, aquela força tende a rotacionar o ponto A no eixo Y no sentido anti-horário e com valor de momento 28,8 newton vezes metro. No eixo Z, a mesma coisa, né? Orientei aqui o meu dedão para cá e rotacionei os quatro dedos. E eu vi que ele vai tender a rotacionar o ponto A no eixo Z no sentido anti-horário, com um módulo igual a 28,8 newton vezes metro. Beleza? Então, era essa compreensão que eu quero que você tenha. E olha só, quando você for aplicar essa fórmula aqui, você vai estar somando, né, esses três vetores.
Então, fazendo a soma entre eles, você consegue perceber, ó, a soma entre esse mais esse vai dar um vetor mais ou menos assim, não é? E agora somar esse com esse, a gente sabe que ao fazer essa soma, o vetor momento vai estar orientado, né, para esse outro lado aqui do plano, né? Por exemplo, temos esse lado aqui, ó, que nós comumente trabalhamos, né, nesse quadrante, e o vetor momento vai estar do outro lado desse quadrante, acho que seria o segundo quadrante, né? Então, com a exposição aqui das suas componentes em cada um dos eixos, nós conseguimos determinar isso, que é bastante importante. Então, com essa forma, nós conseguimos determinar a intensidade do vetor momento, né? Que é resultante dessas três componentes. E ele vai estar orientado aqui, ó, para o outro lado do outro quadrante, né? Então, vamos chegando aqui ao fim. Eu espero muito que eu tenha te ajudado a compreender alguma coisa sobre esse conteúdo de momento. Eu sei que ele é bem complexo e exige muito de nós, e fazemos exercício e mais exercício para que aprofundamos mais nosso conhecimento e que isso daqui se torne cada vez mais fácil, certo? No final deste conteúdo, desse capítulo de momento, eu vou disponibilizar uma lista de exercícios, tá? Para que você consiga praticar, assim como as resoluções de cada um desses exercícios. Então, é isso. Eu gostaria muito que você pudesse nos ajudar de alguma forma, seja com inscrição, comentário ou like. E é isso. Um forte abraço e até a próxima.